Fala pessoal, tudo bom? Mais uma quinta-feira, a gente vai começar mais uma live nossa. Hoje eu vou responder as perguntas que me fizeram aí de ontem para hoje. A gente abriu a caixinha para responder aqui ao vivo na live, certo? Vamos lá, vou começar aqui. Deixa eu selecionar aqui no aleatório. Queria fazer minha casa com vocês, mas tenho medo porque vai ser à distância. Olha, começou mais ou menos e melhorou, né? Queria fazer, já não é tão bom, né? Porque estava desistindo, mas tenho medo porque vai ser à distância. Então já está afirmando aí, ó. Assim, projeto à distância, hoje praticamente com a pandemia, vários projetos eles estão, apesar do cliente estar na mesma cidade da gente, está sendo à distância, porque a maioria das reuniões está sendo online, tá? Então a gente apresenta projeto, a gente interage com os clientes por vídeo, assim como eu estou fazendo agora com vocês aqui, tá? A gente apresenta os projetos, compartilha a tela, mostra as fotos, as imagens, tira as dúvidas, né? Claro que aí, se for possível, uma reunião, a gente está presencial, é sempre bom porque tem aquele contato mais próximo, apesar de não tão próximo, né, seguindo todos os protocolos de segurança. Mas o do rabisco, né, o do rabisco ali do projeto, da gente trocar a ideia, mudando o layout ali a 4 mãos, a 8 mãos, né, com a família, com os clientes, com a nossa equipe, é sempre mais prazeroso, né, e a gente está sempre mais acostumado a isso, mas praticamente todos os projetos hoje estão à distância. De certa forma, em algum momento eles estão à distância. Então já é um fluxo de trabalho tranquilo para a gente, tá? E com relação tem algumas pequenas diferenças, né? Que é em relação à aprovação, que aí o cliente vai fazer essa intermédio ali para levar o projeto ao condomínio, à prefeitura, mas hoje muitos dos projetos, apesar da pessoa estar pertinho da gente, está à distância. Então, se você quer fazer sua casa, né, com a gente, não tem problema não. A gente faz à distância, a gente troca essa energia aqui pela telinha e segue bem o projeto, tá? Quais programas você indica para arquitetos em começo de carreira? Olha, hoje o que está mais em alta é a tecnologia BIM, tá? Então, assim, para quem não conhece, né, Building Information Model, ou seja, um modelo de construção com informações. Então, assim, a gente já usa aqui e é o que, vamos dizer assim, há um bom tempo já é o futuro da arquitetura e da construção civil, né? Então você desenvolve um projeto já em 3D, na verdade eu digo que a gente não desenha mais, a gente constrói virtualmente aquela edificação. Então, se você está aí iniciando sua carreira, se você está saindo da faculdade, e inclusive as faculdades hoje, elas já dão atenção especial a isso, né? Na minha época não era o desenhozinho do AutoCAD, que a gente chama de prancheta digital, né? Porque você tem que traçar linha por linha no projeto. No BIM não, você já vai desenvolvendo e construindo aquele edifício ali virtualmente, né? Claro que aí você precisa de várias competências. Já que você está construindo, você tem que saber construir aquela edificação. Então você tem que estudar muito construção e obras, certo? Então, para quem está começando, foca no BIM e estuda a parte de construção, porque se você não souber, você não vai ter um modelo adequado à obra, né? Então, essa é minha dica aí, respondendo a pergunta. Vitória, da Vitória. Deixa eu ver aqui, mais para o final agora. Pronto. Comprei um apartamento mobiliado. Quero fazer um projeto de interiores, aproveitando os móveis existentes. Ó, bacana essa... Espera que eu apertei aqui sem querer. Pronto, aqui voltei. Bom, primeira coisa, tá? Você tem que levar um profissional
de marcenaria, de móveis planejados, para entender o estado que aqueles móveis estão, tá? Ver se não tem nenhuma praga ali de cupim, certo? De algum bicho, se os móveis estão sem umidade, se eles estão sem mofo, né? Então você vê o estado geral daqueles móveis, tá? Eu estou entendendo aqui os móveis que você está falando são móveis projetados, móveis, vamos dizer assim, fixos, tá? Claro que aí um sofá, uma mesa é mais tranquilo de você, inclusive, fazer uma reforma, você tirar, leva. Os móveis que são fixos, embutidos ou fixos em parede, isso é mais complicado de você tirar, de você reformar, né? Bom, identificando o estado, certo? Se eles estão em bom estado, o que é que eles precisam de fazer reparo, você precisa identificar o que é que você pode modificar naqueles móveis para dar uma repaginada, uma nova vida àqueles móveis. Então, pode substituir as portas, né? E aí, substituindo portas e frentes de gavetas, você pode trabalhar com móveis planejados ou com a marcenaria local, certo? Você pode acrescentar uma pedra decorativa em cima de alguma bancada que não tenha, né? Você pode pintar os móveis, você pode trocar puxadores, acrescentar portas de vidro, né? Dependendo do design do móvel, você pode fazer uma colagem de um vidro nesses móveis, e aí você vai mudar a estética do móvel. Claro que aí tudo tem que ter um contexto do seu projeto de interiores, né? Isso vai compor com o seu tecido, com sua cortina, com o seu sofá, com o revestimento que você pode colocar ali no painel da TV, certo? Se os seus móveis não têm um painel, você pode fazer um painel. Hoje em dia está se usando muito detalhes em ripado, aquelas madeirinhas fazendo os detalhezinhos verticais, então é muito bacana, isso muda demais a cara do ambiente. Você pode, deixa eu pensar aqui, papel de parede, fazer uma composição, né? Então tem diversas coisas que você pode fazer aproveitando os móveis e compondo os móveis. Muitas vezes você pode inclusive deixar o móvel do jeito que está, mas você mudou o exterior dele, né, a moldura dele, o ambiente, ele já vai ter uma vida nova, né? Quartos de criança, você pode adesivar, né, os móveis, você pode colocar um decalque com motivo ali infantil, seja de um menino, de uma menina. Então tem muito como aproveitar os móveis, né? Outra coisa que é técnica, certo? Você pode trocar as ferragens do móvel, né? Muitas vezes os móveis estão com aquelas ferragens já enferrujadas, travando, e você pode substituir e o móvel já vai ter um aspecto novo, uma funcionalidade melhor. Isso vale para a cozinha, isso vale para closet, isso vale para quartos, salas, né? Então, tem diversas coisas aí que você pode aproveitar. Claro que aí você vai precisar da ajuda de um arquiteto, de um designer, né? De algum profissional para lhe orientar nessa parte e para fazer essa composição geral, né? Se for só os móveis, você pode fazer os detalhes que eu falei, nas portas, nas frentes de gaveta, né? E aí você vai ter uma casa nova gastando menos, né? Então, isso é uma boa saída para os momentos mais difíceis como hoje, né? Que a gente está em pandemia. Vamos lá. Deixa eu ver aqui quem é que falou mais alguma coisa. Quem tiver alguma pergunta já vai mandando, certo? Porque hoje eu estou só respondendo as perguntas que vocês enviaram, tá bom? E aí eu estou vendo aqui que tem pergunta de arquitetura, de interiores, então, estudantes fazendo perguntas aqui sobre a carreira. Deixa eu ver essa daqui. Estou indo no aleatório aqui, tá? Qual a sua estratégia, organização para desenvolver os projetos? Bom, é o seguinte, o projeto aí
ficou amplo a pergunta porque são diversos tipos de projetos, né, que a gente desenvolve. Mas eu vou falar de casas especificamente, que é o principal projeto que a gente desenvolve aqui. Tá? Primeiro, a grande estratégia é você conhecer todo o processo daquele projeto. Tá? Desde o início, que você vai ali fazer aquele layout inicial com o cliente, até a entrega final para a obra, né? Não digo nem da obra em si, porque a obra já é outro momento, né? Mas da entrega final do projeto para a obra, tá? Então, tem um processo bem longo aí no meio, que a gente divide aqui no escritório em algumas etapas. Eu vou falar delas para você entender melhor, tá? Então, a gente tem a etapa de estudo preliminar, em que eu vou desenvolver a planta da casa, discutir com o cliente os ambientes, os tamanhos, os fluxos, os acessos. Isso tudo é amplamente discutido com o cliente. A gente traz os inputs do cliente, as ideias do cliente para acrescentar ali na nossa conceituação. A gente faz um briefing detalhado para entender as necessidades dele, tá? E aí, em cima disso, a gente desenvolve essa planta. Aprovou, a gente vai para as perspectivas, fachadas 3D, que aí o cliente começa a ver a casa dele ali, como é que ela vai ficar na realidade, né? A gente tem diversas imagens aí no nosso Instagram, nas nossas redes sociais, no nosso site, que mostram aí as fachadas das casas. Então, o cliente tem uma ideia bem real do que a gente desenvolve, né? Depois vem a etapa de aprovações, tanto em condomínio como em prefeituras, e finalizando, o projeto vai para a obra. Então, assim, a primeira ideia é você saber o começo ao fim para organizar. Depois você vai distribuir essas tarefas, né? Você vai pegar essas etapas, distribuir em tarefas para a equipe desenvolver. Se fosse falar aqui, eu podia falar mais de 1 hora sobre isso. Nosso fluxograma do projeto é quase do meu tamanho ali na parede, tá? Então, assim, ele tem todo o fluxo as etapas, o que a gente desenvolve em cada etapa para entrega do cliente, tá? Então, assim, é muito importante para a organização você saber tudo que você vai desenvolver ali naquele projeto, certo? E tudo que o cliente vai necessitar. Então, quando a gente sempre vai identificando aí novas necessidades do cliente, vai retroalimentando essa nossa organização de desenvolvimento de projeto, tá bom? Se eu não tiver respondido 100% aí da sua pergunta, faz a pergunta mais específica que eu vou tentar responder. Pensando em investimento, eu compro uma casa, deve ser um apartamento, né? Ou fico no aluguel e invisto dinheiro, né? Tá, então, assim, vamos lá. São várias as possibilidades do que você pode fazer, tá? Primeira coisa que eu vejo, o comparativo direto, é a pessoa dizer, se eu investir o dinheiro que eu compro um apartamento, eu pago o meu aluguel. Se você tiver o dinheiro todo em caixa, né, para você comprar um apartamento à vista, que eu acho muito difícil, né, você ter o dinheiro de um apartamento para você investir diretamente, é possível que isso aconteça, né? Mas aí eu vou falar da compra, tá? Se você vai comprar um apartamento, você tem que entender primeiro qual o nível de valorização daquele imóvel, né? Tem imóveis que estão em franca valorização e tem imóveis que já estabilizaram ou até estão em desvalorização, dependendo da idade do imóvel. E aí, a desvalorização que eu digo não é uma desvalorização de perder dinheiro, tá? Porque normalmente os imóveis eles vão subindo de preço, normal, é sempre contínuo o crescimento dele, mas ele vai crescendo menos, tá? Então ele vai crescendo, o valor dele vai crescendo menos. Então é importante isso, porque se você está pensando em investimento, você vai colocar o dinheiro pensando em depois ter um patrimônio maior. Então pensa na curva de valorização que aquele imóvel pode ter, certo? Apartamentos e casas prontas, normalmente você já está comprando ele já quase preço final, certo? Então, assim, preço final de valorização.
se valorizar o seu imóvel, é porque o mercado todo está valorizando, tá? Então, é um bairro que valorizou, certo? Então, se você quiser aproveitar essa valorização, normalmente você vai vender para ir para um lugar mais distante, para um outro bairro, porque você vai comprar naquele bairro que é um pouco mais distante, mas é mais barato. Então, tem essa tendência, tá? Segunda coisa, você tem que pensar que você, para morar naquele imóvel, você precisa adaptá-lo, certo? De alguma forma, seja no alugado, seja no próprio. Então, você vai investir naquele imóvel. Quando você investe no alugado, você está investindo no patrimônio de terceiros, tá? Então, você não está investindo no seu. Das opções que você colocou aqui, certo, Carlos? Comprar uma casa, um apartamento ou morar no aluguel e investir, certo? Eu acho que nenhuma das opções é a mais interessante em questão de patrimônio. A questão de patrimônio, melhor é você construir a sua casa, porque aí você vai construir a preço de custo, e aí depois você pode até, inclusive, vendê-la a preço de mercado. Então, a melhor opção que eu vejo é construir o seu imóvel e, numa oportunidade, vendê-lo, certo? Então, pensando em investimento, seria essa a melhor opção que eu vejo, né? Dentre as três aí vai depender muito do capital que você tem na mão, né? Do seu poder, por exemplo, eu vejo alguns consultores dizendo é melhor você viver no aluguel e guardar o dinheiro do financiamento, que seria pagar o banco, né? Para comprar depois o imóvel à vista. Mas aí a gente está, eu falei, tem aquela valorização inerente do mercado, os bairros vão ficando mais populosos e vão ficando, regiões vão se valorizando, então talvez o imóvel que você queira comprar numa região daqui a 5 anos, o imóvel já não caiba mais no que você conseguiu guardar. E a segunda você tem disciplina para guardar esse dinheiro durante 5, 6 anos, se é que é só isso, né? 5, 6, 10 anos para você comprar um imóvel, né? Então, são muitas variáveis, mas a melhor que eu acho é você construir o seu imóvel, a sua casa, e aí você tem a valorização no seu patrimônio. Vamos para mais uma, deixa eu ver aqui quem é que está chegando. Solange, Murilo, Barbearia Paulista, Karine. Vamos lá. Se eu estou olhando para baixo, tá? Porque o computador está aqui do lado, é mais fácil de eu ler aqui no computador, certo? Vou responder a mais uma pergunta. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver essa daqui. Queria perguntar qual a dica daria para nós estudantes que estão em começo de carreira. Tá? Primeiro, essa é uma dica que é super difícil às vezes a gente atender, mas identifica o nicho que você quer trabalhar. Tá? E aí você foca suas redes sociais, sua mídia social, que hoje é o maior canal de captação de clientes, tá? Nesse nicho. Então, se você gosta de arquitetura de interiores, vai focar nele. Se você está pensando em construção de casas, projeto de casa, você vai focar nisso, certo? Se você está pensando em trabalhar com construção projetos de edifícios verticais, você vai focar sua comunicação nisso, apesar de ser um mercado mais restrito. E aí também vai uma dica, se você não tem experiência nesse mercado que você quer, procura um estágio ou um trabalho que você consiga ganhar essa expertise. Então, se você está pensando em trabalhar com interiores, procura um escritório de interiores que, se você não tem experiência nenhuma, vai estagiar, certo? Se você é estudante aí, você falou em começo de carreira, né? Mas se você está próximo de iniciar a tua carreira e está sem experiência, busca o estágio. É lá que tu vai aprender realmente como é que o mercado funciona, né? E aí também estuda. Hoje tem uma infinidade de cursos aí que são bem interessantes para quem tem
essa gestão de carreira, principalmente a gestão inicial. Tem vários cursos que você consegue fazer online, que te dão uma alavancada bem bacana na tua carreira, ou então te dá aquele start, né? Aquele pontapé inicial que você consegue começar a caminhar. Não diga acelerar, porque acelerar realmente leva um tempo, né? Essa construção de portfólio, essa construção da confiança com o cliente leva um pouco mais de tempo. Mas, como eu disse, procura o teu nicho e se você não consegue já desenvolver trabalho nele, procura um escritório que desenvolve. E aí você entra nesse escritório, aprende e depois você pode ter ou uma carreira sólida dentro desse escritório ou pular aí, saltar na sua carreira solo, tá bom? Vamos ver aqui mais uma perguntinha. Olha aqui, Gabriel Timbó. Visto que o render é algo que chama bastante a atenção do cliente, qual programa você indica? Depende muito da tua expertise, tá, Gabriel? Mas assim, o que eu vejo aí com maior força? Você tem V-Ray, né, para SketchUp, você tem Twinmotion, você tem Lumion, você tem Corona Render, né? Então depende muito do teu investimento em equipamento, tá? Porque cada software desse vai usar diferente, vai exigir diferente da tua máquina, tá? Então se você tem uma máquina que você tem um processamento de vídeo maior, você pode ir aí pro Twinmotion, pro Lumion, pro Inkscape, né? Se você quer uma interatividade maior no Inkscape. O Corona e o V-Ray têm um realismo mais refinado, né? Mas é o que eu digo para todo mundo, assim, todas as pessoas que me perguntam sobre isso, se você se especializar, se você se dedicar, você vai ter uma qualidade de imagem em qualquer um dos softwares, né? O computador não vai fazer nada só, você é que tem que fazer para ele, tá? Então, eu indico, por facilidade, Lumion e Twinmotion, certo? Que é os que você vai ter a maior facilidade, tá bom? Eu acho que é os que você consegue dar um salto de qualidade mais rápido. Vamos ver se tem chegando aqui. Como captar clientes todo mês? Deixa eu ver aqui quem foi que fez a pergunta. Opa, tirei aqui sem querer. Vamos lá. Olhei e não vi. Deixa eu ver de novo aqui. É do Ricardo Moraes, eu acho. Ricardo, primeira coisa, eu estava falando anteriormente, é comunicação, tá? Então você tem que estar presente, certo? Eu até faço as lives, mas eu preciso melhorar minha presença digital. A gente tem sempre que estar aprendendo, tá? Quem está chegando hoje, quem está saindo aí da faculdade, já tem uma familiaridade muito grande com redes sociais. Eu, na minha faculdade, não tinha isso, né? Eu sou de um pezinho atrás dessa geração aí que está mais familiarizada com a parte digital, mas eu acho que primeiro, presença digital, tá? Você tem que estar sempre aparecendo, mostrando conteúdo, perder vergonha, né? Aparecer realmente, buscar parcerias, tá? Eu não sei se você é arquiteto, se é engenheiro, mas buscar parceria se você é arquiteto, com construtoras, com engenheiros, com corretores de imóveis, né? E não ficar parado, tá? Quando você não estiver desenvolvendo ali um projeto, desenvolve uma estratégia, tá? Pensa o que é que tu vai fazer para atrair aquele teu cliente. Então eu acho que é sempre isso, você não fique parado, sempre vá buscando novas oportunidades e se você abrir uma porta, deixa ela aberta e vá abrir outra. Continue, porque aí você vai ter um fluxo maior de clientes para poder você ter aquele fechamento necessário para você manter a sua empresa, tá bom? Então,
sempre isso, vá sempre se comunicando, sempre aparecendo, sempre buscando, né? E abrindo novas oportunidades sempre. Eu sempre digo que eu ando hoje em dia eu ando na rua buscando oportunidades para o meu escritório. Sempre ali antenado se vai aparecer alguma oportunidade, tá bom? Bom, vamos lá, vamos aqui. Deixa eu ver se tem mais. Eu estou mexendo aqui no celular, mas vou no computador, senão o celular fica balançando aqui na nossa live. Deixa eu responder aqui mais alguma pergunta. Essa aqui quem me mandou foi Fernando. Tenho minha casa, mas está muito antiga. Quero deixar com a cara nova. Como eu faço? Primeira coisa, Fernando, é, claro, chamar um profissional de arquitetura, de engenharia, para ver o que é possível de alterar na sua casa, tá? Reforma sempre é uma caixinha de surpresas, tá? A gente muitas vezes se depara ali por um pilar que apareceu no lugar que você não imaginava. Mas assim, é possível repaginar uma casa completamente, tá? Você pode inclusive repaginar usando materiais, cores que vão favorecer contraste, né? Você vê aquelas casas às vezes muito brancas, muito de uma cor homogênea, ela não tem volumetria, ela não tem diferença de luz e sombra, ela não tem contraste, ela não tem destaque, e isso muitas vezes você vai conseguir de forma simples, com revestimento, com iluminação, com uma pintura de uma cor diferente, certo? Então, é possível você repaginar completamente a fachada de uma casa, interna e externa. O que é que depende é se o imóvel suporta aquela intervenção e se ele não suporta o que é necessário para estruturar aquela intervenção, né? Você vai colocar ali um pé direito duplo, uma coisa, se é possível, né? Se você tem vigamento, se você tem pilares, né? Estrutura para suportar aquilo ali. Depois também a questão do investimento, né? Então, quanto é que você está disposto a investir? Então, cada caso é um caso, né? Cada reforma é ali uma caixinha de surpresas, mas assim, a gente tem resultados maravilhosos aqui em projetos que a gente fez, né? Tem casas que eram casas de praia que pareciam que estavam abandonadas, a gente revitalizou completamente. Casas em condomínios que já tinham aí seus 7, 8, 10 anos de construídas, e a gente vai inclusive está desenvolvendo projetos para mudar a fachada, modernizar. Tem casas que tem aquele telhadinho antigo, né? Tem muita gente que adora o telhado com madeiramento aparente, e tem gente que já não quer. Então dá para você fazer modernizar, deixar um ar mais contemporâneo ali na casa. O que você tem que estudar tudo é como é que o imóvel, como é que você vai intervir isso no imóvel sem um investimento altíssimo, né? E respeitando ali as restrições do imóvel, né? Se for preciso, fazer uma estrutura auxiliar, um suporte para poder atender aquela necessidade. Mas é possível mudar da água para o vinho, tá? Depende muito do que você imagina para o seu imóvel. A gente faz isso aqui várias vezes por ano. Deixa eu procurar mais um aqui. Da Érica. Vocês fazem o projeto e a construção das casas? Sim, a gente aqui a gente desenvolve, tá? A nossa ideia aqui na Lealtar é entregar ali um produto completo para o cliente, tá? Então, a gente desenvolve os projetos de arquitetura, certo? Em si, que é aquele da concepção de layout, conceitual da casa, né? Até o nível de obra, que é o projeto executivo, certo? A gente também desenvolve os projetos complementares de engenharia, que todo mundo precisa, tá? Que é
elétrico, estrutural e hidráulico, certo? Então, suas tomadas, seus interruptores, sua iluminação, né? Sua internet cabeada, tudo vai contar ali no seu projeto elétrico, né? A estrutura, comparando aqui com o corpo humano, são os ossos, né? O que segura aquele edifício em pé, então sempre tem que ser dimensionado, né? Toda a estrutura da casa, inclusive compatibilizado, porque você não pode estar cano passando por dentro de pilar, né? Não é bom você estar passando eletrodutos por dentro de lajes. Então, assim, o ideal é você ter essa compatibilização. O projeto hidráulico, que é água quente, água fria, sanitários, certo? Tudo. E, por fim, a gente também executa a obra de alguns projetos que a gente faz. Não dá para executar todos, porque a gente tem projeto aí por vários lugares do país, e mesmo que se fossem todos aqui, a gente não tem capacidade de atender a obra como a gente atende a projeto, né? O desenvolvimento de projeto é um trabalho intelectual e a obra é um gerenciamento bem complexo daquela execução. Então, a gente desenvolve sim os dois, mas a construção é mais restrita do que a de projeto, né? Projeto a gente está desenvolvendo online, a gente desenvolve projetos de interiores, de apartamentos, né? A construção a gente está focado mais na construção das casas que nós desenvolvemos os projetos, tá bom? Vamos lá para mais uma pergunta. Isso aqui. Você bem que podia fazer igual os irmãos à obra. Projeto e obra em uma semana, tudo pronto. Eu ia amar. Quem é que não ia, né? Eu também gostaria muito de fazer projeto e obra milagroso igual os programas de TV. Mas quem acompanha, tá? Esses programas, e eu gosto muito, chego no final do dia, eu sento com minha filha, Maria Clara, e ela já vai dizendo, papai, vamos ver uma reforminha? 6 anos e ela já adora as reformas, tá? Mas ela diz assim, tem que ser daquelas que quebra tudo. Então, mas quem acompanha esses programas vê que no início, nas primeiras temporadas, era meio conto de fadas isso, né? Era reforma de 2 semanas, era reforma sem problema, né? E de uns anos para cá, eles estão mostrando mais ali vida real. O que eu gosto muito é aquele ame ou deixa. Tem o Vancouver, tem os Estados Unidos e tal, que aí dá muito problema nas obras, né? Aí tem que tirar o quarto para poder resolver o banheiro que deu errado, tem que tirar a cozinha porque o encanamento tem que trocar todinho. Então, isso é vida real, né? Então, as obras duram 6, 7, 8, 10 semanas, né? Então, isso é vida real. E lá o sistema construtivo ainda permite que seja mais rápido do que aqui, né? Aqui o sistema construtivo é muito pesado, é alvenaria com reboco, com cimento, lá é muito drywall, gesso, é tudo parafusado, é madeira, né? Então, lá você consegue um desenvolvimento mais rápido das construções. Aqui realmente é mais difícil, né? Mas eu gostaria muito, porque aí eu faria um projeto por semana e a minha empresa estava voando, né? Porque não dá para a gente fazer isso eu acho que tem uma equipe de TV por trás, e deve ter muita gente por trás ali fazendo antes para poder chegar na hora e deixar tudo pronto bem rapidinho, né? Mas eu gostaria muito de conseguir fazer isso também. Olha aí, Arxan, meu amigo Renan, Lívio, grande Regis, quais as perspectivas do mercado em 2021? Grande abraço. As expectativas são otimistas, né? Pelo menos o mercado que a gente desenvolve projetos aí de arquitetura, de casas, né? Parece que as pessoas despertaram para o seu jeito de morar, né? Então, todo mundo trabalhava o dia todo, chegava em casa, desmaiava, acordava e ia trabalhar. E ficava esse ritmo frenético, você não conseguia viver a sua casa. A pandemia ensinou isso, o lockdown ensinou, né?
as pessoas tiveram que diminuir a sua convivência social e aí se restringiram mais à sua casa e a viver dentro da sua casa, né? A sentir realmente onde é que a casa atende e não atende. A gente brinca aqui dizendo onde o calo aperta, né? Então, as pessoas começaram a viver a sua casa e ver que está faltando muita coisa dentro da casa. Não muitos objetos, mas está faltando espaços que atendam a necessidades específicas, né? E isso fez com que o mercado de arquitetura aquecesse, certo? O mercado de morar bem se valorizou. Mas o que veio bom na pandemia para o mercado de arquitetura também dificultou por outro lado, né? Se é que pode dizer que tem alguma coisa que veio boa de uma pandemia, né? Mas a gente tem que sempre olhar o copo meio cheio, né? O material de construção encareceu, teve lockdown, teve a quebra da cadeia produtiva e da construção civil, então os materiais ficaram mais caros, a mão de obra ficou mais escassa, porque houve uma demanda reprimida de meses, e aí quando soltou, muitas obras precisavam retomar aquele tempo perdido e precisavam de equipe e não tinha, né? E aí isso tem uma tendência de valorizar a mão de obra, de deixar mais escassa, certo? Então, o que tem de bom por um lado, aí tem de dificuldades por outro. Mas a perspectiva do mercado aí em 2021, a minha expectativa é muito boa, certo? A gente precisa ter consciência, ficar em casa, evitar aglomerações, para que as coisas não saiam do controle e novamente aconteça o que aconteceu no ano passado, que as consequências a gente não sabe nem como é que podem ser, né? Mas eu acredito que a tendência do nosso mercado é interessante. Precisa que os outros mercados acompanhem também. Não adianta um mercado estar bom e o resto não está, né? Então a gente precisa de uma retomada completa aí da economia para a gente ver com melhores olhos ainda o que a gente já está vendo esse início de ano, tá certo? Deixa eu ver aqui, tem uma depois da pandemia, a Solange perguntou, mas aí seria o que depois da pandemia, Solange? As perspectivas do mercado? Me pergunta melhor aí. Deixa eu ver aqui. Quanto tempo você tem de formatura? Fala como você começou a sua carreira. Olha, eu me formei, eu entrei na faculdade no século passado, tá? 1999. Então, me formei em 2005, tá? E aí desde então eu tenho a lealtade. Como falar da minha carreira, eu ia falar uma semana aqui para vocês, que eu adoro falar sobre as dificuldades, as coisas. Todo mundo pensa que às vezes é fácil, né? Mas altos e baixos, como eu acho a carreira de todo profissional que está em desenvolvimento. Isso aí fica até a dica para quem perguntou aqui o que é que eu diria para quem está se formando. Não vai ser fácil sempre, nem vai ser difícil sempre, certo? Vai ter altos e baixos. Eu tenho programado aqui nas minhas ideias fazer um vídeo explicando realmente como é que foi aí uma linha do tempo aí da minha carreira, da lealtade. Eu vou fazer, se eu for falando aqui, eu vou perder o foco das perguntas e respostas e vou entrar nesse assunto e vou ficar falando por muito tempo. Então, vou fazer um vídeo para dizer isso, como é que foi a minha carreira. Mas eu tenho já 2005, quase 16 anos de formado, tá? Então, já tenho uma boa caminhada aí de muitas pedras no caminho e a gente persistindo. Ó, a Solange
A Solange perguntou depois da pandemia. Precisamos deixar a nossa casa mais projetada. Sem dúvida, né? Você precisa identificar as novas necessidades. Então a gente já fez aí 2 lives, né, sobre a casa pós-pandemia, apesar da pandemia não ter acabado, né, pós-lockdown. Mas assim, a gente tem que adaptar muitas coisas na casa, porque agora a gente está vivendo intensamente dentro dela, né? Inclusive adaptar em forma tecnológica. Eu poucas vezes falei disso, mas de ter um espaço para você sentar e bater um papo como a gente está fazendo aqui, ter um cenário bacana para você fazer uma live, né? Eu estou fazendo aqui no escritório, mas na minha casa não tem um espaço que eu possa sentar assim, que eu tenha privacidade, né? As crianças estão sempre em cima, então é importante a gente pensar isso, e a tendência é que diversas profissões comecem a se tornar cada vez mais home office. Então você precisa estar com sua casa atendendo aquilo ali. Então você tem que identificar suas necessidades. E eu digo sempre, quando um cliente começa com um projeto aqui com a gente, eu indico a ele a pegar um caderninho, sabe? Daqueles que dizem, não posso perder essa ideia, o caderninho de insights, né? Eu digo que é o caderninho de eu tenho que mudar isso na minha casa, né? Então, está faltando uma tomada do lado do sofá, está faltando uma luminária para minha leitura, está faltando uma gaveta para panela grande. Então, tudo que você está incomodado na sua casa, anota, porque aí você vai pensar como é que você vai mudar aquilo ali, né? E tudo que você adora também, tá? Tudo que você adora na sua casa, que você está pensando em mudar a sua casa, que você quer manter, anota. Anota o quadro que veio da sua mãe, a cristaleira que é de família, anota a poltrona que não pode sair daquele lugar, né, que é a forma que você gosta de ver sua televisão, sua novela, seu jogo, né? Então, a gente tem que pensar o que é bom e o que é ruim, o que a gente precisa mudar e o que a gente quer manter de todas as formas, né? Então, na casa, na nova moradia, a gente precisa ter o maior conforto possível, ter prazer de estar dentro da sua casa. Se você está o dia todinho dentro da sua casa, você precisa ter prazer em estar ali, estar relaxado, ter o local de maior relaxamento, né? Ter uma casa mais funcional, mais viva, né? Com memórias. Eu acho que isso é o que a arquitetura faz, é um espaço para você construir memórias, né? Então, isso aqui eu acho que é importante para a nova casa. Sentir-se bem dentro dela. Se você se sente bem com pouco, é com pouco. Se você se sente bem com muito, é com muito. Mas aí você precisa se sentir bem lá dentro, né? Isso aqui eu acho mais importante. Vamos lá que eu já estou no meio caminho andado aqui do nosso tempo. Ainda faltam 2 perguntas. Como sei se posso construir na parte de cima da minha casa? Quero transformar num duplex. Bom, primeira coisa se você tem alguma coisa dos planos de construção dessa casa inicial, tá? Então, tem planta, tem contato de quem construiu, engenheiro, arquiteto, mestre de obra, pedreiro, seja lá o que for, entende como é que foi feito aquilo ali, tá? Porque assim, não pode sair construindo uma coisa em cima da outra. A gente está vendo aí vários casos pelo país de prédios, inclusive, assim, construídos por construtoras, desabando, tá? Então, se você não está com o pé no chão, não levanta uma caixa na cabeça não, que ela vai cair na tua cabeça, tá? Então, fundação, você tem fundação que vem lá de baixo, tá lá os seus pilares, suas vigas lá embaixo, né? E aí você pode puxar uma estrutura em cima, aquilo ali foi dimensionado para receber. Se não foi, tem que dimensionar, tá, pessoal? Tem que fazer lá a sua fundação, sua casa de cima tem que estar apoiada no chão, não pode estar apoiada em cima da parede, tá? Aqui a gente tem um termozinho, não sei se no resto do país tem, tá? Mas assim, tem aquelas casas de bairro, tá?
que são casas mais simples, que a pessoa fazia só com um telhadinho, e aí você vê a pessoa, faz um duplex, né? Já construiu em cima, a casa do filho em cima, aí vai construir mais um andar em cima. Isso é um risco, porque você está apoiando na parede, tá? Será que a parede lá tem sustentação? Se você fizer o pilar, fundação vindo lá de baixo, bacana, tá? E outra, faz um projeto de dimensionamento dessa estrutura, tá? Não é simplesmente bota um pilar de X por X e tá lá, não, né? Quem estuda construção civil sabe que são diversas forças que atuam ali no pilar. O pilar pode quebrar torcendo, pode quebrar por esmagamento, por muito peso. Então, a sua pergunta, como sei se posso construir na parte de cima? Primeira coisa, você tem que verificar se tem estrutura, tá? Regis, mas aí tá tudo rebocado, eu não consigo ver. Então, você não está pensando em fazer uma reforma? Você vai lá quebrar os cantinhos que você suspeita que tem um pilar, que deveria ter um pilar, para ver se existe aquele pilar ali, tá? Se você identificou o pilar, dependendo se você vai construir em cima, você tem que saber como é que aquele pilar foi construído. Então você vai lá na ponta do pilar e vê que tipo de ferros tem ali dentro, tá? Também tem que ver a condição do que está aquilo ali, certo? Então, o pilar, ele está apoiado numa alvenaria de pedra lá embaixo. Aquilo ali não vai te dar uma sustentação para o segundo pavimento. Você teria que fazer uma fundação. Então, é preciso de um olhar atento de um engenheiro, né? Engenheiro especialista em estrutura, calculista. É preciso de um arquiteto para dimensionar bem esses teus espaços, né? E depois, na hora da construção, uma construção consciente, com responsável técnico, né? Com gente que tem experiência, tá? Então, é bom você entender isso e você estar com isso em mente. Você pode estar pensando em fazer a reforma, mas olha, se dá um problema, você pode, além de perder o investimento que você está fazendo na casa, você perder sua moradia, tá? Né? Se aquela casa ali é condenada ali por defesa civil, se tem um problema, se desaba, isso eu estou falando danos materiais, né? Danos, aí uma pessoa se acidentar, né? Você perder uma pessoa querida num acidente, isso aí eu nem penso, né? Então é melhor seguir a cartilhazinha para fazer tudo com segurança. Olha, o Ricardo Moraes está me perguntando agora aqui nos comentários. Deixa eu ver. Você que já é um arquiteto renomado no mercado, o que você poderia ajudar quem quer empreender? Ricardo, depende muito. A primeira coisa que você tem que entender quando você quer empreender, eu entendo que você está pensando em empreender em arquitetura, mas seria o quê? Define o teu mercado, tá? Então, pensa bem o teu mercado, se prepara para ele, tá? Vê o que é que os profissionais que fazem bem feito naquele mercado fazem, o que é que eles entregam, né? E aí tenta entregar algo melhor, certo? Tenta entregar algo melhor. Por quê? Porque aí você vai se destacando, você vai aparecendo para o mercado e assim, pergunte a qualquer arquiteto, eu acho que qualquer profissional tem aqueles momentos dos estalos na carreira da gente, tá? Então, às vezes você está naquela dificuldade e, de repente, uma porta abre, que abre a segunda, que abre a terceira e as coisas começam a andar com mais fluidez, tá? Então, pensa, define o teu mercado, qual é o mercado que você está pensando em atuar, pede ajuda a amigos, a colegas, a um ex-chefe que você teve, não tenha vergonha em perguntar, certo? Eu digo muito que o não a gente já tem, então vai lá e pergunta. Se a sua resposta for uma coisa que não te agregou, paciência, mas pode ser também um insight que vai dizer, olha, é esse o caminho que eu tenho que seguir, tá? E se prepara, cara, vê bem o que é que as pessoas fazem, tenta fazer bem também. Se você está num momento que você está com pouco trabalho, estuda, né? melhora a tua imagem, melhora o teu projeto, aprende a vender,
certo? Aprende a se posicionar numa reunião, certo? Então isso tudo faz parte da arquitetura. A gente estuda projeto. O resto todinho de empreender, certo? De ser empresário, de ser dono, você vai ter que ser marketing, contabilidade, tributário, advogado, você tem que saber de contrato, vendas, pós-venda, atendimento, tudo isso você tem que estudar. Tudo isso são coisas que você vai aprender com o tempo. Você pode aprender de forma orgânica, acertando e errando, você pode estudar. Então, se você tem a oportunidade de estudar, aproveita e estuda e vai melhorando em cada setor desse, um por vez. Também não tenta fazer tudo não, porque aí você não consegue fazer nada, certo? Quem tenta fazer tudo faz um pouquinho de cada coisa e não consegue evoluir. Foca numa coisa e depois tu vai passando para as outras. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Eu não sei se o tempo está acabando. Deixa eu olhar aqui. Eu acho que já está quase no fim. A última pergunta. Tenho um projeto, queria perguntar quais dicas vocês dariam em relação a móveis planejados. Primeira coisa, tá? Identifica, certo? Quais são os móveis que você quer fazer, tá? Então, busca informações da empresa, como é que a empresa está, outros clientes que ela já fez, né? Procura um projeto, assim, muitas vezes os móveis planejados, eles fazem parte de um contexto. Eu falei aqui no início daquela pessoa que queria aproveitar os móveis que existiam, eles fazem parte de um contexto de projeto, tá? Muitas vezes o móvel planejado, simplesmente você pegar um móvel e colocar no ambiente, não vai te dar o resultado que você está esperando. Então, um projeto ele tem um contexto maior de contraste, de iluminação, de proporção, que só os móveis planejados não vão te atender. Mas os móveis planejados são muito importantes para poder você ter um acabamento melhor, você ter uma entrega também melhor, né? Então, dependendo do que você está imaginando fazer na sua casa, se for muita coisa, você consegue programar aquela entrega, você consegue uma entrega maior, porque é uma fábrica maior fazendo. Então é muito importante se pensar isso. E outra, entende também qual é a tua vontade de investimento. Então, a gente tem vários degraus aí de móveis planejados, né? De móveis mais econômicos, com opções bacanas, mas mais restritas, até móveis mais sofisticados. Então, entende aí onde é que você está querendo investir, certo? Nessas lojas. E eu tenho certeza que se você tiver um arquiteto do seu lado, ele vai te orientar bem em cima do teu projeto, tá? A gente aqui desenvolve o projeto e muitas vezes, quando o cliente vai orçar, foge um pouco da expectativa de investimento, a gente faz os ajustes necessários para encaixar. Então, isso é importante. O arquiteto ele tem a consciência de saber onde pode diminuir ali o teu projeto sem perder a qualidade, tá? Estou falando rápido porque eu acho que está acabando o tempo, mas vou ficar falando aqui até o final, certo? Aí, ó, tem a Fernanda aqui, ó, que é da equipe, está dizendo, 4 minutos. Já me avisou, então 4 minutos dá para eu falar um bocado ainda, certo? Então os móveis planejados tem muito disso, tá? De você saber o que você quer, de você desenvolver um projeto interessante e você também saber onde você dosa a mão, tá? Só para você entender, tá? Os acabamentos de um madeirado para uma laca, às vezes mudam o orçamento ali em 50%, 60%, só pela pintura, pelo acabamento que vai vir naqueles móveis. Então, saber onde é que você pode economizar ali é uma expertise que a gente vai desenvolvendo com o tempo, certo? Então, identifica quais são as tuas necessidades e também pesquisa, tá? Pesquisa porque hoje a gente tem que pesquisar bastante e não só pesquisar preço, tá? Isso eu não estou falando pesquisa de preço, não. Pesquisa de qualidade, de pós-venda, de atenção com o cliente, né? Eu digo muito que qualquer obra, certo? Qualquer reforma, seja grande ou pequena,
sempre é muito estressante, porque o cliente está fora da zona de conforto dele. Se for reforma, então, que ele estiver dentro do apartamento, da casa, aí é o desconforto está dentro da zona dele, na verdade, né? Então, e aí a pessoa está gastando dinheiro, normalmente gastando mais do que pretende, porque sempre a gente tem a expectativa de fazer mais barato do que realmente é, né? Ah, não, eu quero gastar tanto. Não é que as coisas que você fugiu do seu orçamento, é que o seu orçamento não cabia no seu sonho. Então isso é interessante também, tema para outra live, né? O sonho e o orçamento, qual é o maior dos dois. Então tem que entender, vou fazer uma live sobre isso, né? Então entende isso e aí você vai ver a melhor opção de lojas de móveis planejados, tá? Então tem muitas lojas super bacanas, tá? Que podem te atender e agora, pós-lockdown, ainda na segunda fase de pandemia, essas lojas estão com uma demanda muito grande. Então, tem lojas com 60, 90, 120 dias para entregar os móveis, tá? Para chegar os móveis para depois montar. Então, pensa nisso no teu cronograma. Também os clientes têm muito sonho de que semana que vem, tá, os irmãos à obra aí que perguntaram, né? Semana que vem a casa dele está pronta para ele morar, porque vai ter o aniversário do filho. Não é bem assim, tá? É preciso ter um cronograma, é preciso ter um entendimento ali de que tem várias etapas, né, para serem cumpridas. Tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguma. Eu acho que eu consegui responder tudo. Olha aí, foi bem no tempo. Bom, eu acho que está no finalzinho, né, da nossa live. Se tiverem alguma pergunta a mais, me manda aí no direct, né? A gente está abrindo as caixinhas de perguntas sempre. Me perguntem, e agora que eu coloquei o celular bem aqui na frente da minha mesa, eu vou ver se todo dia eu já me perguntaram, já respondo aqui no vídeo com vocês, tá bom? Ricardo, boa sorte aí, foi muito bom e quinta-feira que vem a gente tem outra live, tá? O tema eu ainda não defini, mas logo eu defino, tá bom? Um abraço, valeu pessoal e até quinta que vem.